Então, né, nesse vídeo eu vou buscar explicar o que seria o conceito, ou seja, a ideia do que seria uma função do primeiro grau, por meio de alguns exemplos práticos, né, do nosso dia a dia, ou seja, do nosso cotidiano. E também de como a gente pode fazer a construção, né, ou seja, realizar a construção do gráfico de uma função do primeiro grau, que não tem nada, não tem nenhum segredo, né? É algo bem simples, né, bem tranquilo. Aqui passando o slide. Então, no primeiro slide ali diz o seguinte: ó, as funções do primeiro grau são usadas para representar situações do cotidiano que envolvam valores fixos e variáveis, sempre colocando um valor em função do outro. Por exemplo, ao abastecermos o carro, o preço pago depende da quantidade de litros de combustível colocados no tanque. Então, esse exemplo ali quando a gente abastece o carro é um exemplo prático da onde né, a função do primeiro grau aparece. A gente, na verdade, no cotidiano, a gente não usa assim de forma direta assim a função do primeiro grau. A gente acaba utilizando essa ideia, o conceito de função do primeiro grau de forma sem a gente perceber isso. Sem a gente perceber, a gente acaba usando esse conhecimento. Por quê? A gente vai ali, ó, o valor que a gente vai pagar, pegando esse exemplo de abastecer o carro, o valor que a gente vai pagar, né, depende diretamente da quantidade de litros que a gente vai abastecer. Por quê? O combustível que a gente vai colocar, seja álcool, gasolina ou qualquer outro combustível, ele vai ter um preço fixo, ou seja, um preço por litro. E daí, dependendo da quantidade de litros que a gente vai querer abastecer, isso influencia diretamente no valor pago. Então a gente podia até definir uma função no primeiro grau para representar essa ideia desse exemplo, né, que é abastecer o carro. Por exemplo, vamos supor, né, que agora, né, como a gente está vivendo, né, um tempo, né, que o preço de todas as coisas estão subindo, né? Vamos imaginar que o preço de determinado combustível, seja, por exemplo, a gasolina, esteja a R$ 6, né, por exemplo. Em outros lugares, né, em outros lugares pode estar alto preço, mas vamos imaginar que esteja a R$ 6. E para a gente definir uma função que representa para qualquer quantidade de combustível que eu quiser abastecer no meu carro, né, ou no caso de vocês, o valor que eu vou pagar, basta, né, eu pegar esse 6, né, que é o valor do combustível, ou seja, da gasolina, e multiplicar por uma variável, né, que vai representar a quantidade de litros que a gente vai querer abastecer. Por exemplo, o mais usualmente é a gente usar a letra X, né, mas podia ser qualquer outra letra para indicar, né, para representar quantos litros, né, de forma genérica, né, que abrange todos os casos, né, quantos litros que a gente deseja abastecer no nosso carro, né. Então, a gente poderia ter uma função, por exemplo, f de x, né, igual a 6x, ou o f de x também, tem muita gente que gosta de usar o y, né, mas é a mesma coisa, pode usar o f de x ou o y. Então, esse seria um exemplo. Outro exemplo que a gente poderia usar seria, por exemplo, um exemplo bem prático, assim, a gente vai tomar café e nota que não vai ter pães suficientes, né, para todos, né, da família tomarem o café, né, por exemplo. Então a gente vai até um bar, uma mercearia, para comprar pão. Pelo menos aqui na minha cidade, né, o que acontece? Os pães, né, na mercearia que eu compro, são vendidos por unidade. Aqui, se eu não me engano, cada um custa em torno de 45 a 50 centavos, né. Então, a partir disso, né, eu já tenho uma noção, mais ou menos, dependendo da quantidade que eu vou comprar, quanto eu vou ter que pagar. Então, ou seja, essa é mais um exemplo de uma função do primeiro grau, né? Que a gente não usa diretamente, né, a ideia da função do primeiro grau, a gente só acaba usando de forma indireta, digamos assim, esse conhecimento, né? Porque nesse caso, nesses dois casos, tanto do combustível como esse de ir comprar pães, né? O que acontece? A função do primeiro grau se torna basicamente uma multiplicação, né, do valor, né, ali no combustível, né, do litro, né, pela quantidade, e no caso dos pães também, né, o valor da unidade pela quantidade. Então, é isso aí. Então, normalmente nos exemplos práticos, a função do primeiro grau vai ser isso aí. Isso o quê? Vai ser uma multiplicação do valor de uma unidade ou de um litro da coisa, seja no combustível, né, ou de uma unidade de um produto, pela quantidade que você vai comprar. E isso vai gerar, né, o valor que você vai pagar. Então essa é a ideia por meio de alguns exemplos práticos, né, aonde que esse conhecimento da função do primeiro grau aparece, né. A gente acaba não usando diretamente, a gente não vai fazer, tipo,
usar essa ideia, né, para ver quanto que a gente vai pagar de combustível, quanto que a gente vai pagar ainda de comprar pães, né, e demais outros casos, né. A gente acaba usando esse conhecimento de forma indireta. Então, passando o slide aqui, todas as funções de primeiro grau possuem a mesma forma, sendo definidas pela seguinte lei de formação, né? Ó, f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Ali, ó, f de x ou y, né? Eu já expliquei, né, que pode ser os dois casos, onde a valor variável e b um valor fixo. São números reais e a diferente de zero. Claro, o a tem que ser diferente de zero, né? Porque se o a não for, se o a for zero, a gente não vai ter uma função no primeiro grau, porque se o a for zero, vai multiplicar pelo x, vai ficar zero, ou seja, a gente vai ter só o valor do b, né? E a gente não quer isso, né? Porque daí não seria uma função no primeiro grau. Então essa parte é bem tranquila, né? Tô só passando o slide aqui. Então, a função no primeiro grau possui dois coeficientes, isto é, dois termos que costumam assumir valores numéricos. O a, né, que é aquele valor que fica na frente do x, ele é chamado de coeficiente angular. E o b, ele é chamado de coeficiente linear, que é o termo independente, ou seja, o valor que fica sozinho, né? Então, só voltando aqui, ó, para mostrar para vocês, ó. Então, o a é sempre o valor que fica na frente do x, e o b vai ser o valor que está sozinho. Nos exemplos práticos que a gente tem no dia a dia, em alguns casos, o b pode aparecer, né? Pode ter um valor para b, mas geralmente, nos exemplos práticos, no dia a dia, onde essa ideia da função do primeiro grau aparece, né? A gente quase nunca tem o b, ou seja, o b vale zero, né? Até eu citei o exemplo do combustível, né? Que vai ter o a seria, por exemplo, 6, né? Que seria R$6 o litro de combustível, e x representaria a quantidade de litros, né? Até o exemplo dos pães, né? Ou seja, a gente não vai ter o b nesses casos, né? O b vale zero. Mas tem algumas situações que o b pode aparecer. Mais pra frente, né, eu vou passar dois exercícios para vocês que o b vai aparecer. Ou seja, o b vai ter um valor, né? E o b é um valor fixo, né? É um valor que não muda. Por que o a é variável? Porque se a gente pensar na ideia de abastecer o carro, ou eu comprar pão, né? Dependendo da quantidade de pães que eu comprar, né? Vai influenciar no preço pago. Então ele vai variar, né? Já o mesmo ocorre para o combustível, né? O combustível ele tem um valor por litro, determinado combustível. Dependendo da quantidade que eu comprar, ele vai me dar um valor. Então ele não é um valor fixo. O B já não. O B é um valor fixo, né? Vai ser, por exemplo, um número lá. Então, é um valor que já é pré-estabelecido, né? Pré-determinado. Só passando aqui. Essa parte eu já mostrei. Então, só para terminar antes dos exemplos, né? O coeficiente angular, como o próprio nome diz, está ligado à inclinação da reta, que é a forma gráfica da função no primeiro grau. Então, que fique bem claro aqui, ó, que uma função do primeiro grau, a forma gráfica, ou seja, o gráfico, o desenho dela, né, no plano cartesiano, quando a gente vai realizar, né, a construção do gráfico, é uma reta. Então, como ela é uma reta, basta a gente ter dois pontos, né, ou seja, duas coordenadas, né, dois valores, né, duas coordenadas, né, com valores de x para x e para y, né, e por meio dessas duas coordenadas, depois que a gente marcar elas no plano cartesiano, basta a gente ligá-las, essas duas coordenadas, que a gente consegue esboçar o gráfico da nossa função. É algo muito simples, vocês vão perceber isso no decorrer, né, dos nossos dois exemplos que a gente vai fazer aqui, e como que é feita essa construção do gráfico.